desculpa. Tá bom, vamos lá. Vamos começar então, pessoal. Bom, gente, nós escolhemos esse assunto aí, que é um assunto muito importante, tá? No qual a gente vai poder trabalhar aí todo esse lado do emagrecimento com os óleos essenciais. Então, como emagrecer, né, com a ajuda dos óleos? Mas quando a gente fala sobre aromaterapia, emagrecimento, sempre vem a mesma pergunta, né? Todo mundo fica se perguntando por que as pessoas não emagrecem assim de uma forma tão fácil? Será que emagrecer é uma questão assim de decisão, de vontade, de orientação profissional? Fica essa pergunta, né? Então, as pessoas, de uma maneira em geral, embora elas saibam, né, de maneira assim detalhada o que é alimentação saudável ou não, elas têm essa noção na cabeça delas. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que elas até sabem. Elas sabem que não estão com peso saudável, elas sabem que deveriam fazer algo, né, para poder evitar o sobrepeso. Então, nós perguntamos por que, então, muitas vezes, a população sofre com sobrepeso, com obesidade, e simplesmente, por saber disso, elas não conseguem continuar a sua dieta, né, o seu plano alimentar, que ela sabe que muitas vezes vai resolver os seus problemas. Então, hoje eu vou trazer aqui para nós, né, a seguinte pergunta: como que a aromaterapia ela pode permear todos esses campos aí que eu falei, que envolvem essas questões relacionadas ao emagrecimento? Nós vamos falar um pouco aqui sobre o contexto da obesidade. Eu sei que o Dr. Renan vai falar para nós aí, mas a gente não pode esquecer, né, que a gente precisa fazer uma certa visão geral, né, antes de falar dos óleos essenciais, sobre a dimensão, né, que a comida tem, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês no próximo slide, tá, gente? Deixa eu passar aqui. Certo? Quando a gente fala de peso, quando a gente fala de perder, né, medidas, a gente não pode esquecer que a comida, ela tem... Eu li, achei muito interessante essa matéria, que a comida, ela tem 3 dimensões, tá? Ela tem a dimensão física, que é a parte dos nutrientes, né, que nós precisamos ingerir de acordo com o nosso metabolismo basal, e uma outra parte também para as nossas atividades diárias. Tá? Essa é a parte física da alimentação, né, onde a gente tem os macros e micros nutrientes, né? No caso ali, os macros, nós temos a gordura, os carboidratos, as proteínas, e os micronutrientes, ali nós podemos incluir as vitaminas. Mas nós também temos a dimensão social, né? Que é a parte onde as pessoas, né, utilizam a comida como, por exemplo, né, jantares de negócio, comemorações, né, almoço em família. Então, isso tudo faz parte da vida das pessoas, onde chamamos isso de a comida numa visão de uma dimensão social. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando: ó, eu vou entrar na dieta e a partir de agora eu vou me privar de alguns eventos, né? Então, essa não é uma dieta boa, né? É uma dieta que impede a pessoa de ter uma vida social normal e que vai lhe dar prazer e vai lhe dar alegria, não é mesmo? E por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem dar continuidade a isso. Mas também existe a comida vista de uma dimensão emocional, né? Então, é quando nós comemos, quando nós estamos tristes, né? Frustrados por alguma coisa, ou quando nós estamos felizes, né? Ou até quando a gente está doente também, né? A gente ouve muito, tem uma expressão chamada comfort food, né? Que é uma conotação assim emocional, quando a gente envolve a comida nessa parte. Então, gente, a partir daí, a gente vê que existem, né, um mundo de N motivos, né, onde a comida está envolvida, né, a alimentação na nossa vida. E aí a gente começa a pensar, né, perda de peso, a gente tem que ter uma boa dieta. Mas o que significa a palavra dieta, né? A palavra dieta, ela vem do grego, né, diaetar, que significa modo de vida, né, modo de se alimentar. Mas, com o passar do tempo, esse sentido foi mudando,
né? E a palavra dieta começou a ser associada a estar acima, quando se usa somente para quando se está acima do peso, né? Então, qual é, então, a boa dieta, né? Qual é a boa dieta? Pelo que eu tenho lido, que eu tenho estudado um pouco sobre esse assunto, né? É aquela que respeita essas 3 dimensões aí da comida, a física, a social e emocional. É a dieta que a pessoa consegue ser saudável, que a comida que a alimenta, né, também a deixa feliz e não a impede de participar, né? Ter um equilíbrio de tudo, de um modo em geral, para fazer a pessoa viver normalmente dentro de suas relações. Então, se conseguirmos fazer isso, né, a gente vai poder ter aí um sucesso muito grande relacionado a isso. Então, mas então por que as pessoas aumentam de peso? Por N motivos, o doutor Renan vai, acredito que ele vai falar mais sobre isso, muito melhor até, né? Porque quais são os motivos que as pessoas acabam desenvolvendo as compulsões, né? Exemplo, uma pessoa que está chateada demais, ela come demais muitas vezes. Ou se ela dorme mal, ela também acaba comendo demais. E assim vai. Uma coisa vai puxando a outra, até que a gente tem aí também algumas questões, não só disso, né? Mas uma pequena parte da população tem aí problemas de sobrepeso ligado a questões genéticas, né? Mas hoje já se sabe que essa porcentagem, como eu disse, é pequena e mesmo assim pode ser controlada com uma boa dieta. Então, assim, as pessoas vão ganhando peso cada vez mais e tudo acaba se tornando, então, uma bola de neve, tá certo? Então, sabemos que temos que cuidar da nossa saúde. Por que eu falo isso? Porque não basta somente os óleos essenciais que eu vou mostrar aqui, tem que ter uma mudança por trás disso também, né? Nós temos que dar um cuidado especial para o que comemos, né? Porque muito do que a gente come, gente, está muito ligado ao nosso intestino. Então, eu comentei com o doutor Renan que eu ia trazer um pouco do lado do nosso intestino, né? Uma parte, assim, considerável de tudo aquilo que a gente tem, que a gente pensa, que a gente deseja, vem ali do nosso intestino, certo? Então, qual é a função, né, do nosso intestino? A função do nosso intestino ele é de produzir hormônios e neurotransmissores, né? Então, a gente já vê aí como ele está ligado ao nosso cérebro. Então, hoje, né, de uns anos para cá, já se tem a noção de que o intestino ele é o nosso segundo cérebro, né? Porque ele comanda muita coisa, tá? E 70% do nosso sistema imune também está ali relacionado ao nosso intestino. Ele também vai controlar a fome, o bem-estar e a saciedade. Então, vocês começam a entender agora por que eu vou começar a falar um pouco, né, dessa parte do intestino, porque muitas vezes a pessoa começa uma dieta, né, mas ela está com o intestino dela doente, né, não está funcionando da melhor maneira possível. E aí tudo isso cria uma bagunça, né, uma bagunça total. E 20% de todo o detox também o organismo, né, do organismo é realizado também pelo intestino. Então, o nosso intestino, gente, ele é uma parte considerável, né? Quando ele não está legal, da toxicidade aí de outros órgãos até, como os rins, o fígado, o cérebro, as articulações. Então, muitas vezes, né, pode ser essas toxicidades oriundas, tá? Do problema intestinal. Então, o intestino, ele tem aí essa série de funções aí que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a gente vê que o intestino é a grande porta, né, de entrada do nosso organismo. Então, é ele que gera essa grande interação com todo o nosso sistema imunológico e também, né, com o sistema nervoso. Por isso que a gente fala, quando a pessoa não tem um intestino que funciona legal, né, doutor Renan? A gente diz que a pessoa está enfesada, né? Ou seja, ela está cheia de fezes, né? Ou seja, ela fica nervosa, ela fica mal-humorada, tá certo? Então, justamente por causa disso, por causa que o intestino não está legal. E dentro do nosso intestino, gente, existe uma coisa que as pessoas chamam agora de forma errônea, né? Que é a flora intestinal, tal. Muitas vezes se falou isso, mas na verdade o nome correto, né? Pelo que eu tenho estudado aí, é a microbiótica, né? A microbiótica intestinal, né?
que existe dentro do nosso intestino, que são, nós poderíamos chamar, grosso modo, aí, dos bichinhos, né? Os bichinhos do bem e os bichinhos do mal. Existem os dois lados ali dentro do intestino, né? Então, nós temos os bichinhos do bem, que atuam na produção e liberação desses neurotransmissores que eu falei aqui para vocês, né? Eles que vão controlar ali a fome, a liberação de serotonina, né? Que é o que nos induz lá o nosso sono, né? E outros neurotransmissores também, não só esses, relacionados aí a todo o bem-estar do nosso mecanismo ali da fome e da saciedade. Tá? Então, quando essa nossa microbiota está em desequilíbrio, ela pode provocar aí um processo inflamatório, e essa, né, é uma condição aí que nós diríamos que permite, né, a passagem das bactérias e das toxinas alimentares, né, de tudo aquilo que a gente põe para dentro do nosso organismo, inclusive aí elas até aumentam a possibilidade do aumento da obesidade. Então, a gente viu que cuidar da saúde do intestino, gente, é uma das primeiras coisas para quem quer perder ou ganhar peso, né? Então, não só para perder, mas para ganhar também, né? Então, existe aqui algumas ameaças externas, tá? E internas para o nosso intestino, né? Fatores de origem interna e externa. Então, quais são elas? É claro que eu coloquei as principais aí, dos que eu tenho estudado, né? São as substâncias tóxicas, que muitas vezes são derivadas aí do próprio alimento que a gente come, né? Então, se você quer conhecer quem você é só ver o que você come, né? Muitas vezes aí eu já ouvi falar, já fui a alguns nutricionistas, a primeira coisa que eles perguntam é como é que estão as suas fezes, né? Nas nossas fezes, a gente consegue ver muito bem aquilo que a gente come. Então, as pessoas que estão com o intestino ruim, elas veem pedaços de alimento nas fezes, né? As fezes são realmente algo que fala muito daquilo que a gente come. Então, aquilo que a gente põe pela boca é aquilo que a gente põe para fora, certo? Então, essas toxinas, né, derivadas de muitos alimentos que a gente coloca aqui, que é ruim, alimentos mal ingeridos, né, que a gente não come direito, não mastiga direito, Pois é. Os corantes, os adoçantes artificiais, né, alguns medicamentos que a gente tem, que são os antibióticos, né? A gente sabe que os antibióticos, eles não são nada seletivos, tá certo? Eles matam tudo, né? Tudo que até o que é bom no intestino ele mata, né? Então, os bichinhos do bem vão junto aí, junto com os maldosos lá, vai tudo embora, e aí a pessoa fica com o intestino totalmente desequilibrado, né? E fora isso, né? Também as substâncias químicas, que é colocado no nosso corpo, que não deveria, né? Que é o álcool, o tabagismo, né? O tabaco, tudo isso. Então, devido a todo esse processo de desequilíbrio, gente, nós podemos dizer que as reservas naturais, né? Ficam muito prejudicadas. Então, as pessoas, elas começam, uma das causas, a engordar e trazer, né? A ganhar peso, trazendo consigo não só o peso, mas também doenças provenientes do sobrepeso, né? Então, para manter aí o intestino saudável, a gente precisa selecionar os alimentos. E às vezes as pessoas até falam, que elas, muitas vezes elas falam assim, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa da minha família, que ela estava dizendo assim, eu estou fazendo a minha dieta, mas eu não consigo parar de pensar em comer pão, né? Ou doce, né? O açúcar. É claro que a gente não pode generalizar isso, mas existem as pessoas que gostam mais de açúcar, outras menos, né? Mas às vezes as pessoas falam isso, gente, porque os bichinhos ruins, né, que estão lá no nosso organismo, ele não nos deixa muitas vezes aderir à dieta alimentar correta, tá? Porque eles querem aquele alimento para eles, para alimentá-los, né? Então a pessoa sabe, por exemplo, que ela precisa tomar uma sopa, né? Tá lá na dieta dela, mas ela não consegue parar de pensar no pão. Por que será? Tá certo? Porque as bactérias, né, que estão aí em maior quantidade presentes ali no intestino delas,
são aquelas que querem esse tipo de alimento. Tem muitos, né, doutor Renan, muitos estudos aí que mostram isso, né? Essas bactérias que querem esse tipo de alimento com alto índice glicêmico, né? Que no final vai gerar muito açúcar na veia, né? Então, as bactérias más, elas adoram também outros alimentos aqui que eu vou colocar para vocês. Olha o que elas adoram, tudo aquilo que não é bom, né? Elas adoram as gorduras trans, elas adoram alimentos processados, né? Farinha branca, açúcar, né? Leite de vaca, sal em excesso. Isso tudo foi de uma pesquisa aí que eu tenho lido, que eu tenho feito, né? Cafeína, né? As pessoas falam assim, mas é o café, a cafeína ela traz assim, ela é prejudicial, bebidas com álcool, corantes, conservantes, o glutamato de sódio, né, que é conhecido como os realçadores de sabor, né, que são colocados aí nos embutidos, nas salsichas, né, no salame, e aí vai. Então, tudo isso é o que... Pensa bem se isso faz parte da sua dieta, né? Eu vou dizer para vocês aqui que fazia parte muito da minha dieta. Faz alguns meses que eu estou fazendo dieta com uma nutricionista, né? E realmente não é fácil. Quando a gente tem esses bichinhos puxando para a gente, para meu lado era mais o açúcar, né? Hoje, depois de alguns meses, eu posso dizer para vocês que através da alimentação saudável, eu tenho cultivado boas bactérias no meu intestino e realmente essa vontade, de um modo geral, ela realmente demora, não é mágica, mas ela passa, né? Por quê? Porque a gente precisa trazer para o nosso organismo alimentos benéficos. Então, não iria escrever quais são eles, mas eu tentei colocar aqui nessa foto tudo que é de bom. Então, por isso, quando a gente fala assim, na minha dieta tem muito legume, muita verdura, muitas frutas. Por quê? Porque essa é a alimentação boa para os nossos bichinhos lá do bem, lá do nosso intestino, né? Então, legumes, verduras, é isso que nós temos que utilizar aí para ter um intestino saudável, para que quando você for fazer uma dieta, né, de emagrecimento, você possa ter esses alimentos do bem aí, tá, gente? Então, essa é uma visão que eu trago aqui para a gente poder entender agora como é que a aromaterapia ela vai entrar como um suporte, tá? Como os óleos essenciais vão entrar aí como um suporte para ajudar a saúde do nosso intestino, apoiando a dieta, tá? Então, eu como aromaterapeuta aqui, eu, quando oriento as pessoas relacionadas a isso, muitas pessoas me perguntam, né, o que podem ajudar? Eu sempre trabalho em cima do diagnóstico, né, porque eu não sou médica, tá certo? Mas em cima do diagnóstico de quem? Do médico, né? Por exemplo, do nutrólogo, que nós, né? O doutor Renan tem a pós-graduação dele em nutrologia, da nutricionista, né? Do pessoal da área de saúde. Então, a pessoa já vem com uma indicação, né? Ela já sabe o que ela tem. E aí nós podemos entrar aí entra a aromaterapia, né? Para a gente utilizar os óleos, né? Então, eu separei aqui alguns óleos que podem muito nos ajudar nisso aí, gente. Então, óleos assim, que são estudos, tá? É claro que daqui a pouco o doutor Renan pode trazer outros, né? Diferentes também, mas que ajudam muito. Então, pelo que eu tenho lido, que eu tenho visto aí em muitos trabalhos científicos, né? O cardamomo, por incrível que pareça, é um óleo que a gente quase nem fala dele, tá, gente? Mas ele é um óleo, por exemplo, que nós chamamos de carro-chefe, né? Quando nós queremos trabalhar aí o lado, né, do emagrecimento. Por quê? Porque ele tem uma propriedade poderosíssima, né? Que alivia muito a inflamação. Então, o óleo de cardamomo, gente, ele pode ser usado, tá? Para retardar as contrações musculares aí do intestino. Ou seja, isso faz com que essa microbiótica, né, a flora intestinal, aí, como a gente conhece, né, que ela trabalhe melhor. Então, é por isso que é muito comum usar o cardamomo dentro da nossa digestão, né? Então, ele pode ser utilizado de várias formas, né? Ele pode ser ingerido, pode ser tomado internamente. Então, sempre é muito bom diluir os óleos essenciais. Você pode colocar ele numa gota, né? Lá dentro do seu azeite de oliva mesmo,
tá certo? Numa colher de sopa de azeite de oliva, você pode ingerir. Você pode colocar 2 gotas, né, num copo de vidro, 250 ml de água, ou pode colocar simplesmente numa cápsula, né, de gelatina e ingerir aí até 2 gotas por dia, né? Dependendo de como está a saúde a inflamação do seu organismo. Então, pessoas que sofrem de síndrome do intestino irritável, né, o cardamomo vem muito bem. Tá? Um outro óleo que eu trago aqui para vocês, para ajudar aí na aromaterapia, é o cipreste, gente. O cipreste, ele é muito útil para ajudar a dar suporte, né, a todos os tipos, quando eu falo aqui, de espasmos, né, e problemas associados a ele. Né? Então, ele alivia mesmo, de forma eficaz, os espasmos dos intestinos, ou seja, são aquelas contrações descoordenadas do músculo do intestino delgado e do cólon, né? Então, muitas vezes esses espasmos, né, estão comumente aí associados quando a gente sente aquela distensão abdominal, né, aqueles gases ali que incomodam, né, que dão lá, chegam até a atacar ali o nosso tórax, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem respirar direito por excesso de gases, né? Então, ou então, não só isso, mas também diarreias, né? Ou também as constipações, né? Então, muito dessas causas aí vem também dessa doença, né, que eu acabei de dizer, que é a síndrome do intestino irritável, né? Então, eu gosto muito de indicar este óleo de cipreste aí com massagens, tá, gente? Cremes, né? Que contenham aí esse óleo. Não só ele, mas também o uso do olíbano, né? O olíbano, fazer cremes e passar, né, ali na região abdominal, vai ajudar muito, né? Por que o olíbano? Porque o olíbano, gente, ele elimina o acúmulo de gases e ele os elimina também. Não só, né, ele elimina o acúmulo, mas também como ele ajuda a eliminar esses gases. Então, é muito bom ser indicado este óleo, tanto para ser colocado na parte, né, de cremes abdominais, ou até mesmo na ingestão, porque o olíbano, a gente sabe que ele é um ótimo neuroprotetor, né? Ele trabalha ali todo o nosso sistema nervoso, o cérebro, né? Todo o nosso, toda a parte emocional também, né? Mas ele também tem essa atuação ali, né? Então, indicá-lo de forma ingerida, né? Uma gota embaixo da língua, tá certo? Ou então dentro de um creme na forma tópica, vindo aí com um cipreste, né? Ele vem muito bem. Agora, existe um outro óleo, gente, que eu não posso deixar de falar, que é um óleo muito estudado, que é o nosso peppermint, né? Que é o hortelã-pimenta. Ele é um grande auxiliar. Os aromaterapeutas, de um modo geral, né? A gente trabalha muito com ele, porque ele é um grande auxiliar no processo de emagrecimento. E por que que ele tem essa função assim tão importante? Porque ele possui 2 componentes muito importantes, né, químicos, que é o mentol, tá? Então, o mentol, juntamente também com um outro que é chamado a fenilpropanoide, né? Eles ajudam muito a limpar aí, restaurar os receptores celulares. Então, lembra que eu falei lá no início, né, que o intestino ele está muito ligado ali, né, nos nos nossos neuroreceptores, né, os neurônios. Então, ele vai ajudar muito também a trabalhar, a restaurar, a limpar esses receptores celulares. E, consequentemente, ele vai melhorar também a ação dos hormônios, porque está muito ligado ali, como eu mostrei lá, à produção também, né, de hormônios ali ligado ao nosso cérebro. Então, os dois juntos, esses 2 componentes que tem, eles vão ajudar muito a limpar e restaurar esses receptores celulares, ajudando assim, então, a atuar no emagrecimento, né? Porque, como eu falei ali, as bactérias ruins, assim como não só elas, mas também como a gordura, né? Elas atrapalham ali a sinalização desses neurotransmissores, né? Primeiro prejudicando ali a produção deles mesmos, né? Mesmo que a pessoa, e muitas vezes a pessoa, ela toma suplementos, né?
E muitas vezes esses suplementos, eles vêm ali com triptofano, né? Que é um tipo de aminoácido que ele é muito essencial ali, ele é muito utilizado, tá? Pelo cérebro, tá certo? Junto com a vitamina, no caso a vitamina B, para ajudar ao quê? Ajudar o corpo a produzir a serotonina, né? Que é um desses neurotransmissores aí relacionados ao quê? Relacionados ao humor, ao bem-estar, né? Muito conhecido aí como o hormônio da felicidade, né? Então, ele é capaz de restaurar esses receptores, mas também os receptores de hormônios, né? Que vão lá regular a fome, a saciedade que eu coloquei lá, a importância do intestino, o que ele ajuda, né? Então, por isso que o hortelã-pimenta, ele vem sendo como um grande emagrecedor, né? Existem muitos estudos de pessoas que só por inalar o hortelã-pimenta, tá? É claro que depende de caso para caso, né? Só por inalar o hortelã-pimenta, ele já ativa, né, esse mecanismo aí, tá certo? De regulação dessa quantidade de hormônios. Então, o hortelã, ele vai atuar dentro desse processo. E como a gente está falando aqui de obesidade, né, de como ajudar, né, no emagrecimento, tá certo? Não só também no emagrecimento, mas também na magreza, né? Porque também existe um magro doente, né? Aquela pessoa que é magra, né? Que também não consegue engordar, né? Então, não estou dizendo aqui que todo mundo que é magro é doente, não, tá certo? Mas é aquela magreza, né? Que vem, que a pessoa não consegue, né? Ganhar peso, né? Então, o hortelã também vai atuar aí, né? Então, vocês viram aí que nós podemos trabalhar também com outros óleos, né? Podemos trabalhar com ervas, né? Com temperos, né? Eu gosto muito da ideia de trabalhar aí um creme, usando ali após as refeições, né? Então, como, por exemplo, como eu falei que o cardamomo é um dos carros-chefes, né? A gente também tem a pimenta preta, né? Que é o black pepper, nós temos o gengibre, tá? Nós temos também o anis estrelado, nós temos também o alecrim, temos aí uma gama de óleos essenciais que é muito bom a gente associar com um cítrico, né? Um cítrico, tá? Eu trago para vocês aqui o grapefruit, ele está dentro da área dos cítricos aí, ele é muito bom. Então, a gente associar um cítrico com um tempero e com um hortelã, né? Então, fica muito legal essa mistura aí, tá? Então, como fazer isso? A gente pode fazer isso em forma de spray, também. Vai depender muito da pessoa, da disponibilidade que ela tem, né? A gente pode fazer um creme, que eu já disse, que tem a parte tópica é maravilhosa, ela atua muito bem também. E também inalar. Por incrível que pareça, o inalar, o cheiro, tá certo? Ele, diretamente do vidro ali, né? Do vidrinho do óleo essencial, tá certo? Ele vai trazer essa saciedade. Então, você pegar ali um grapefruit, inalar ele ali, ó, de 2 a 3 minutos, ali, quando você está se preparando ali para ir almoçar, você pode ingerir ele, pode colocar ele na sua água, mas se você inalar ele, você também vai ter, assim, uma resposta fantástica, tá? De trazer, mandar para o cérebro aquela mensagem, tá certo? De que você está para produzir ali a saciedade, ok, gente? Então, normalmente, né, seria muito bom que todos os profissionais que trabalhassem com isso pudessem saber da atuação dos óleos essenciais, né? Isso, e os nutricionistas, todos de um modo em geral, né? Os médicos também, de um modo geral. Nós temos a benção de ter aqui, né, o nosso médico aqui que ajuda a gente, que está dentro desse meio, vai poder levar isso, como ele vai trazer aqui para os outros médicos, né? Para a gente poder ficar realmente com todo esse respaldo aí dentro do emagrecimento, né? Então, a partir daí, um outro óleo também que nós não podemos esquecer, né? Que também melhora muito, muito, muito os cítricos, no caso em geral, ali também, que eu falei, eu esqueci de dizer que eles também trabalham muito o lado do fígado, né? Eles melhoram a circulação,
né? Eles melhoram muito todo esse lado aí de limpeza. E o grapefruit hortelã-pimenta também tem uma composição muito forte aí, tá? Para ajuda no emagrecimento, tá certo? Mas eu também não posso deixar de falar aqui do cravo, né? O cravo também, ele tem a sua propriedade, né? Que é o eugenol, ele também atua muito no lado, fazer uso do cravo, né? À noite, né? Numa cápsula, ele vai ajudar muito a trazer benefícios para o sono, né? E no sono é muito importante também quando a pessoa está nesse processo, né? De emagrecimento, dormir bem é muito bom. Nós temos aqui também o Smart Sass, né? Que é um óleo maravilhoso nós temos aí, que ele traz para nós aí todo, é um complemento, ele tem limão, ele tem gengibre, tá certo? Ele tem canela, então tem todos esses óleos aí que eu acabei de falar, né? São os temperos, né? Que são aí os cítricos, tudo junto aí. E também não posso esquecer ali da nossa pimenta preta, né? E também nós temos aqui um outro óleo que tem um componente maravilhoso, que é o carvacol, que é o orégano, gente. Ele trabalha muito, ele ajuda muito quando a gente faz uso dele. Tem que ter cuidado de fazer uso dele, então geralmente a gente faz ali dentro de cápsulas, né, de gelatina com óleo vegetal dentro, para a gente poder ingerir. Ele ajuda muito na matar parasitas e as bactérias ruins também. Então, juntamente com o tomilho, porque o tomilho trabalha a parte de inflamações, né? Então, é muito bom utilizar esses óleos, tá? Quem não gosta e quem não tem muita, né? Eu digo que a pessoa tem que estar bem, né? Ela tem que estar disposta e ela não pode se sentir não à vontade. Então, ela tem que estar à vontade. Então, se a pessoa não sente a vontade de ingerir o orégano, ela pode, né? Que é um óleo que tem que ser cuidado, né? A gente pode utilizar ele no abdômen, né? Como eu disse lá, em formatos de cremes, né? Fazendo sinergias poderosíssimas, né? Para ajudar aí na melhora da saúde do nosso intestino. E por último, a gente não pode esquecer, né, de reavaliar, né? Nós temos que reavaliar depois de fazer tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Nós precisamos acompanhar, né? Tanto a pessoa continuar com acompanhamento com o profissional da saúde, assim como também reavaliar como que esses óleos, né, estão sendo utilizados. É claro que não vamos utilizar eles todos de uma vez só, né? Nós vamos ir reavaliando, vendo o que deu certo, aquilo que pode melhorar mais, né? Mas fica aí a dica dos melhores óleos essenciais aí que eu tenho estudado, que eu tenho visto, né? Que melhora muito, muito a saúde do nosso intestino. Ok? Então, doutor Renan, pessoal aí, se tiver alguma dúvida, é com você aí. Muito boa apresentação mesmo. Interessante que esse aí é um dos assuntos que estão mais em voga, né, mais em alta no campo da nutrologia, né? Não adianta a gente só ter uma dieta adequada, mas a pessoa tem que estar preparada para receber essa dieta, né? Assim como não adianta a gente ir assistir um filme lindo com problema de visão, né? A gente vai precisar corrigir a visão, né? Ou ter um livro excelente e não ter a visão corrigida. Então, da mesma forma, assim como alguém que está com problema auditivo não vai conseguir perceber a sutileza de algumas notas musicais, né? Ou quando está com a mão grossa de calo, não vai perceber algumas coisas no tato. Da mesma forma também, se o órgão que é especializado em absorver nutrientes não estiver apto a absorver esses nutrientes ou a receber esses nutrientes da forma adequada, nós vamos ter um problema de absorção e o metabolismo vai ter que se ajustar de alguma forma disfuncional para conseguir tocar o barco da melhor forma possível, né? Então, essa questão de microbiota e inflamação intestinal é muito importante. Não tem como a gente conseguir fazer um paciente se adequar à dieta sem essas situações estarem resolvidas, não por tempo que gere resultado. Um paciente ele consegue ficar na dieta 1 semana, 2 semanas, ignorando esses problemas, mas logo vem a compulsão de uma forma muito forte e a pessoa começa a entrar num efeito sanfona, né? Numa semana ela consegue perder 1 quilo, na outra semana ela recupera,
e assim vai. A questão das fezes também é fundamental, é um ótimo sinal do intestino, né? Porque assim como a urina é um indicador bom da função dos rins, se a pessoa está urinando direitinho, está com uma urina clara, significa que ela está com uma ingesta adequada, significa que o rim está conseguindo fazer o papel dele de filtrar e excretar, e da mesma forma o intestino, né? A gente pressupõe que ele está fazendo uma absorção de forma adequada, se a excreção também está sendo adequada, né? Se a outra ponta da via está sendo adequada. Então, toda essa parte aí que a Rosemary nos colocou, ela é fundamental. Inclusive, tem até alguns estudos que mostram a troca de microbiota entre ratos e entre animais, pegando um rato obeso e um rato magro, e só na troca de microbiota eles invertem a composição corporal. O que era magro fica gordo, o que era gordo fica magro. É E só eles mudar o replicaram pasto, isso. né? Exatamente, só muda o pasto. A mesma quantidade calórica, né? Então, eu gostaria de apresentar aqui para vocês alguns dados, também só fazendo considerações a respeito dos óleos que a irmã me apresentou. Assim, excelente, né? A gente pode ver que existe uma variedade muito grande de óleos essenciais, né? A gente tem vários óleos essenciais que têm a propriedade de auxiliar na questão da inflamação, né? Eles são anti-inflamatórios. Nós temos óleos que eles auxiliam a microbiota ou até servem de alimento para a microbiota saudável. Nós temos óleos que atuam na parte emocional, como foi bem colocado no início, que inclusive talvez seja o maior problema no paciente conseguir aderir à dieta, seja a questão emocional, né? Mas outra situação também que foi muito bem pontuada é que a grande maioria das pessoas tem um conhecimento do que o que deveria comer e sobre o que não deveria estar ingerindo. Tem algumas armadilhas, né? Eu gostaria de pontuar algumas delas antes de colocar aqui os dados que eu tenho a apresentar. É muito comum quando nós tomamos a decisão de limpar a dieta, a gente começar a fazer os de alimentos fit. E a gente troca a bolacha recheada pelo Nesfit, a gente troca a farinha por tapioca, a gente troca a fritura por salada com azeite de oliva e com queijo ralado e com temperos para salada. A gente troca, às vezes, até Coca-Cola por um suco de laranja. E, assim, essas coisas, de fato, elas não representam um grande problema quando a gente vai falar em termos de saúde, né? Suco de laranja faz mal? Tem as controvérsias, mas, de modo geral, é melhor tomar um suco de laranja do que tomar uma Coca-Cola, né? Porém, esses alimentos, eles têm calorias, né? Uma colher de sopa de azeite de oliva tem exatamente a mesma quantidade de calorias que um prato de arroz, né? Que 100 gramas de arroz. Então, se tu comer uma salada com 2 colheres de azeite de oliva, que era um erro que eu fazia de forma muito frequente antes de começar a nutrologia, isso equivale a estar comendo 200 gramas de arroz e feijão, né? Ou 100 gramas de carne. E nós acrescentamos isso à nossa dieta e a gente absorve essas calorias e no final do dia a gente acumulou uma reservinha que fica para outro dia. E no outro dia a gente repete os mesmos erros e assim vai ficando. A farinha de tapioca, né, todos os alimentos processados, farinha, eles têm a desvantagem em uma pouca quantidade de alimento, eles trazerem bastante calorias, né? Então, esse foi um ponto que eu comecei a estudar, porque o meu maior problema era conseguir gerar saciedade, né? Então, como foi muito bem colocado, a nossa biota, a microbiota intestinal, ela determina muito a nossa preferência alimentar enquanto a gente não resolve, enquanto a gente não substitui por uma microbiota mais adequada, mas também a própria fome, ela é algo que a gente provoca ao longo do dia, né? Por exemplo, é muito comum de manhã, às vezes, acordar, pegar um leite, bater com aveia, enfim, e a gente tem um alimento que ele não traz muita saciedade, mas traz bastante caloria, né? A gente coloca uma aveia, um copo de leite, 2 colheres de alguma outra farinha, Neston, sei lá, e isso já tem ali 400, 500 calorias. No almoço, a gente coloca uma colher de azeite de oliva em cima da salada, mais um queijo ralado, e isso sozinho já acrescenta 200 calorias ao prato.
um copo de suco de laranja, mais umas 150 calorias ao prato. E são calorias que não serviram para matar a fome, mas estão lá com o potencial de gerar energia para o corpo, que se não for gasta, no final do dia vai gerar um superávit calórico, né, uma sobra de calorias que o corpo vai ter que estocar em forma de gordura para não deixar circulando na corrente sanguínea um valor muito elevado, uma quantidade elevada de açúcar ou de gordura. Então tem essas armadilhas aí. E a principal dica que eu dou é fugir dos alimentos industrializados quando o nosso objetivo for perda de peso. A gente pode voltar para eles quando nós estivermos no objetivo de manter o peso. Mas para perder peso, né, os melhores alimentos são as frutas de baixa caloria, né, pêssego, ameixa, maçã, abacaxi, uva. Essas frutas de baixa caloria, numa quantidade de 100 a 150 gramas, nós temos em torno de 50 a 60 calorias no máximo, né? Que é uma situação completamente inversa, por exemplo, a aveia, a tapioca, onde em 30 gramas desses alimentos nós temos 100 gramas, 100 calorias. Então pense, né, o que vai me satisfazer mais? Eu ingerir 250 calorias ao comer meio quilo de uma fruta ou ao comer 100 gramas de alguma farinha, né, ou de algum pó. Em relação também às carnes, né, 100 gramas de costela tem 300 calorias, 100 gramas de uma carne magra, né, tem 150 calorias, 100 gramas de ovos tem 160 calorias, né, em geral, e são alimentos que dão saciedade. Então, dito isso, né, que esse assunto ele é bem extenso, né, a gente poderia fazer uma outra live só sobre as armadilhas alimentares, mas eu estou aqui para falar para vocês, para tomar cuidado e para salientar a importância de a economia de tempo que a gente tem ao procurar um profissional, porque isso já vem tudo pronto. Mas eu gostaria de dizer aqui, existem armadilhas na comida fit, que não significa que um alimento, por não inflamar o intestino ou não conter bons nutrientes, que ele possa ser comido de forma liberal, de forma indiscriminada. Então, existem essas situações na dieta, né? A dieta precisa gerar saciedade, né? Nós precisamos fazer uma refeição adequada na manhã, no meio-dia, talvez no meio da tarde, para não chegar de noite com aquele apetite, com aquela voracidade, assim, que a gente abre a geladeira e não para mais, né? Aí a gente tem bactérias loucas, né? Mas então eu queria mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês aqui algumas lâminas, tá? Então, a primeira lâmina que eu queria mostrar é essa lâmina aqui. Então, essa lâmina aqui ela é retirada de um artigo de revisão. Um artigo de revisão é um artigo que ele reúne vários outros artigos para fazer um compilado de informações e deixar uma pesquisa fácil. E a partir desse artigo, então, nós temos acesso a diversos outros artigos, né? Eu já tinha trazido essa lâmina em outra apresentação. Esse artigo de revisão ele reuniu mais de 120 artigos com estudos a respeito de vários óleos essenciais, né, e o papel deles na obesidade. Aqui a gente tem uma legenda, né? Tem vários óleos essenciais aqui. Tem cominho, citronela, orégano, né? Alho, grapefruit, gengibre, melissa, patchouli, sálvia, laranja, né? E esse zatane aqui. Então, e existem vários outros óleos, né, em outros estudos, mas eu quis pegar esse estudo aqui porque eu gostaria só se alguém pudesse me falar se está vendo o meu mouse mexer na tela. Sim, estou vendo. Show de bola. Então aqui eu queria mostrar para vocês as seguintes situações então. Aqui no meio da tela está escrito aqui NPI. Isso aqui é o sistema neuropeptídeo Y e está escrito PONC, que significa proópio melanocortina. São dois sistemas que nós temos de saciedade e recompensa, tá? Quando foram pesquisados em ratos, né, esses modelos, para a gente chegar ao conhecimento do que acontece no ser humano,
que esses sistemas, quando eles estão ativados, eles aumentam o apetite, né? Como está aqui na tela. E quando eles estão inativados, né? Eles diminuem o apetite. E eles também estão muito ligados à questão de recompensa, que nada mais é do que vícios, né? Ou hábitos. Então, toda vez, por exemplo, que uma pessoa fuma, esses neurônios eles são ativados, eles geram uma sensação de recompensa. Eles inundam o cérebro com substâncias que geram prazer, né? E o prazer nada mais é do que dar uma inibida na parte que é responsável por nos trazer as preocupações, as responsabilidades que a gente tem, e dar uma aumentada nos impulsos nervosos que ocorrem nas áreas responsáveis por relaxamento. É isso que o vício faz, e é isso que o alimento faz com a gente, principalmente aqueles que têm altos níveis de açúcar. E aqui, então, nós temos óleos essenciais, né, que eles inibem essa neuroregulação da fome, né, que eles inibem esses sistemas neuronais. Então, nós temos aqui em cima, né, o que eu gravei a legenda, o óleo de grapefruit, né, ele diminui o aumento do apetite. E nós temos uma outra substância que, olha aqui, ó, a parte intestinal produzindo, que é a grelina. A grelina é o hormônio que sinaliza quando o intestino está vazio, ele libera a grelina para a gente entender que precisa comer, né? E na pessoa, quando ela ganha peso, né? Isso que eu queria mostrar para vocês, tem aqui embaixo aqui o tecido adiposo, o tecido gorduroso. Quando a pessoa ganha peso, esse tecido gorduroso ele começa a funcionar como um órgão endócrino. O que significa isso? É um órgão que ele produz substâncias que começam a atuar no metabolismo. E um dos problemas que esse tecido gorduroso causa, então, tá bem descrito aqui, ó, que o tecido gorduroso ele começa a aumentar muito a liberação de gordura na corrente sanguínea. Ele aumenta a sua hipertrofia, ou seja, a hipertrofia é quando um tecido ele quer aumentar, então ele começa a produzir substâncias para fazer com que o corpo coloque ali mais energia e para não queimar mais energia, e ele libera marcadores pró-inflamatórios, né, que são proteínas que o corpo produz que promovem dano tecidual. E esse dano ele é em vários tecidos, né, mas principalmente no intestino, em órgãos como, né, os vasos sanguíneos, né, e promove mau funcionamento de glândulas no nosso corpo, inclusive, né, esse sistema aqui de regulação da fome, comportamento por recompensa, né, e ainda eles aumentam os níveis de gordura, né, na corrente sanguínea, de açúcar na corrente sanguínea e de inflamação na corrente sanguínea. E aqui, então, nós temos óleos essenciais que eles conseguem atuar combatendo diretamente esses efeitos causados pelo tecido gorduroso, né? Nós temos também óleos essenciais que eles conseguem atuar diminuindo o nosso impulso por comer de forma desenfreada. Nós temos óleos essenciais que eles atuam na molécula da fome, né, dando uma inibida nessa molécula da fome, para que nós não venhamos a sentir tanta fome. Nós temos óleos essenciais que eles atuam no tecido gorduroso, né, diminuindo a liberação de gordura na corrente sanguínea, diminuindo o crescimento desse tecido gorduroso e diminuindo a liberação desse material inflamatório que o tecido gorduroso libera para que o intestino continue aumentando, né, esse próprio tecido. E nós temos aqui uma substância chamada leptina. Leptina, ela é liberada pela gordura, né, e ela é liberada também pelo nosso intestino quando nós estamos saciados. E quanto mais tecido gorduroso alguém tem, mais leptina ela produz. E aqui existe uma grande armadilha da obesidade. A leptina ela é responsável por nos promover saciedade. Só que, ao mesmo tempo que ela promove saciedade, a gente poderia pensar, pô, então quem está com excesso de peso deveria ter muita saciedade. Porém, as substâncias inflamatórias que são produzidas pelo tecido gorduroso, elas não deixam os receptores celulares entenderem a leptina como um sinal de que não precisamos mais nos alimentar. Então,
quem tem um excesso de peso está liberando muita leptina, mas o corpo não está conseguindo receber essa leptina nele. Então, a pessoa ela tem uma sensibilidade aumentada para a grelina, mas ela tem uma sensibilidade reduzida para a leptina, ou seja, a gente começa a se tornar uma máquina de se alimentar. E nós temos óleos essenciais que eles conseguem atuar em todas essas vias, tanto na diminuição do apetite, tanto na diminuição do aumento de massa gordurosa, tanto para silenciar esses efeitos negativos que o tecido gorduroso promove no corpo, tanto para bloquear a grelina e aqui, tanto para sensibilizar o corpo aos efeitos da leptina e ainda para neutralizar os efeitos maléficos que o tecido gorduroso ele causa na corrente sanguínea. Então, o que eu queria mostrar aqui é que, principalmente, nós temos que usar os óleos essenciais no ponto de vista de diminuir a fome, né? Então, ou seja, nós não vamos conseguir só utilizar o óleo essencial e, a partir disso, emagrecer. Como foi dito na apresentação da Rosemary, o óleo essencial ele vai vir como um apoio à dieta. Mas, na nutrologia, os pacientes eles não vêm procurar dieta. Os pacientes que conseguem emagrecer com dieta, eles procuram um nutricionista e eles dão certo com o nutricionista. As pessoas que acabam me procurando são pessoas que já tentaram seguir a dieta 1, 2, 3, 4 repetidas vezes, estão frustradas e elas querem medicamento. E todas elas falam, né, e relatam que elas têm uma dificuldade, que têm um apetite absurdo, que tem um efeito sanfona. Algumas já fizeram cirurgia bariátrica e engordaram tudo de novo. E se encontram muito frustradas, né? E todos os medicamentos que eles são utilizados para combater a obesidade, alguns até atuam na parte metabólica, mas o principal é que quando eles atuam na parte de saciedade, os pacientes eles conseguem encontrar aquilo que eles procuram, né? Então, era essa apresentação de forma sucinta que eu queria mostrar. E tem mais essa lâmina aqui de forma rápida, então, eu estava esquecendo dela, tá? Nesse mesmo estudo, então, aqui mostrou a lista dos óleos essenciais, tá? Por qual mecanismo eles atuam na obesidade, aqui se eles têm efeito na microbiota e que tipo de modelo foi estudado, né? Então, por exemplo, aqui o óleo de canela, né? Ele consegue diminuir o peso corporal, né? O óleo citronela, ele consegue diminuir o apetite e também ele tem um efeito na redução de peso, né? Por acelerar o metabolismo. Então tem aqui o óleo de cominho também diminui o peso, né? Nós temos o óleo de alho, de gengibre, que eles aumentam a queima de gordura, né? Nós temos o óleo de grapefruit, que aumenta a queima de gordura e também diminui o apetite. Então, a depender de qual que é a situação da pessoa, né, a gente pode usar um óleo para dar uma acelerada no metabolismo, ou a gente pode utilizar um óleo para diminuir o apetite, ou podemos utilizar ambos, né? E tem vários óleos que têm esses efeitos somatórios no mesmo óleo essencial. E seria interessante usar até por uma questão de variedade. Tem óleos que eles também têm efeito probiótico aqui, né, como óleo de canela. O patchouli tem um efeito prebiótico, ou seja, ele é um alimento para as bactérias benéficas no corpo, né? E nós temos óleos também aqui, como de laranja, que eles protegem a barreira intestinal e eles também aumentam esse tipo de bactéria aqui, que são bactérias benéficas e diminuem as toxinas liberadas pelas bactérias maléficas que acabam gerando muita fome na gente, né? Vários desses estudos aqui eles foram realizados em ratos, alguns estudos foram realizados em seres humanos, mas eu queria mostrar para vocês essa lâmina aqui. Opa, acho que eu perdi a lâmina. Vou voltar uma página aqui. Essa página aqui mesmo no Google, todos estão conseguindo ver? Sim. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Aqui existem níveis de evidência e grau de recomendação. Isso aqui é para classificar os estudos científicos. Eu queria mostrar para vocês aqui o que vale a opinião de um especialista, tá? É a última na cadeia. É importante, tá? Mas eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Observação de estudos terapêuticos e estudos ecológicos.
Não é exatamente a melhor evidência, tá? É uma recomendação B, evidência 2C, mas existem várias medicações que nós utilizamos até mesmo em manejo de infarto, em manejo de AVC, algumas indicações cirúrgicas, que elas têm um nível de evidência menor do que esses estudos terapêuticos e estudos ecológicos, né? Que são os que eu apresentei aqui, que foram realizados para compor aquele artigo. E dentro dos óleos essenciais ainda existem estudos de maior peso, né? Que no caso desse artigo eu não separei nenhum para abordar a obesidade, porque esses estudos eles são muito pontuais. Não vai ter um estudo de maior relevância que vai conseguir uma abrangência maior. Vão ser estudos bem pontuais para situações específicas. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que hoje em dia, se tiver qualquer médico, qualquer profissional de qualquer especialidade querendo colocar em descrédito o uso dos óleos essenciais, porque na opinião dele não funciona, vocês podem ver aqui que a opinião dele, para toda a ciência mundial, vale muito menos do que esses estudos aqui. Grau de recomendação D com nível de evidência 5, tá? Enquanto esses estudos, mesmo que em ratinhos em laboratório, já tem grau de recomendação B com nível de evidência 2C, ou seja, muito superior. Então, nós estamos respaldados, né, para dizer, então, que nós temos óleos essenciais que atuam na redução de peso. Hoje eu tô controlando meu peso, né? Eu tive uma situação aí que, quando eu fui fazer o serviço missionário, eu tinha 64 quilos, voltei com 80, né? Aí, num ano de namoro até casar, fiquei com 74, depois que casei, voltei para os 80. No meio da faculdade, terminei a faculdade com 85, no final do segundo ano, primeiro ano de formato, estava com 90, né? Agora estou com 77, né? E essa queda gradativa eu tenho utilizado óleo essencial, né? Então eu tenho inalado, né? Tenho inalado até mesmo óleos diferentes desses que foram apresentados por uma questão de experimento, né? Então tenho utilizado um blend chamado TIR durante a manhã, né? Me controla bastante o apetite para o almoço. Uso Peppermint antes e depois da academia, e utilizo gengibre em água de noite para conter o apetite e também para ter um efeito anti-inflamatório. E já utilizei vários outros, já utilizei Smart Sace, já utilizei On Guard, já utilizei Zengest, e isso que é algo assim excelente, sabe? Tem vários óleos essenciais que causam esse efeito, e conforme a pessoa necessita, se ela necessita de maior dose, um maior aporte, um maior suporte, então a gente pode fazer inalação, né? Na inalação a pessoa pode ter vários efeitos, sem necessariamente acumular um excesso de dose, né? A gente pode usar de forma tópica, a gente pode usar de forma ingerida. Minha forma preferida de ingerir é com água, porque eu já resolvo dois problemas, né? Já tomo água, que precisa tomar bastante água, inclusive, né, para melhorar a saúde intestinal, e aí eu já utilizo para fazer o uso oral dos óleos essenciais. Então, é assim que nós utilizamos óleos essenciais para dar apoio na dieta, né? É para conter a compulsão alimentar. Quando nós utilizamos os óleos de maneira aromática, eles também atuam na parte emocional, que às vezes nós estamos comendo. É muito comum a pessoa, em algum processo familiar complicado, troca de emprego, demissão, acabar comendo de forma desenfreada, né? Ou quando a rotina aperta. E os óleos essenciais, eles precisam dar esse suporte para a gente não descontar na comida e, consequentemente, na saúde, né? E os excessos também ocorrem, né? Mas tá aqui o convite, né, para se houver interesse em novas lives, a gente promove novas lives, né? Eu acho que seria interessante, né, para todas as pessoas que fazem parte do time da Doterra se preocuparem com essa questão de perda de peso, né? É algo que incomoda muito. Eu decidi começar a perder peso porque eu já não conseguia sentar na beira da cama e amarrar meu sapato, a barriga incomodava. Em 2021, né, no final do meu primeiro ano de formado, eu estava de férias em Florianópolis e fui aproveitar a jacuzzi do hotel. E antes disso eu tinha jantado, e quando eu cheguei na janta eu me senti como Chaves em Acapulco, né? Para quem já acompanhou, eu comi muito e eu tinha um desconforto que eu fui obrigado a deixar a barriga de fora da água da jacuzzi,
e estava meio frio, então estava todo o corpo quentinho e a barriga gelada, porque não podia ficar para dentro d'água, senão parecia que eu ia vomitar. E demorou um ano até eu tomar, 1 ano e meio até tomar a atitude de começar a emagrecer. Comecei a comer fit, cometendo vários erros alimentares, e perdi tempo durante 1 ano e meio, né? Então, durante 1 ano e meio, eu perdi 2 quilos, né? E nos últimos 4 meses eu perdi 7 quilos. E não perdi mais porque agora não é o objetivo perder mais, né? Agora o objetivo é trocar a massa gordurosa por massa muscular, que é outra coisa que eu convido as pessoas a se importarem, né? Porque quando nós chegarmos à idade de 80, 90 anos, a gente vai precisar continuar ajoelhando, né, para sentar no vaso, para levantar do vaso, para atar os tênis, para nos secarmos com a toalha, a gente vai precisar ter massa muscular para isso. E tem apoio dos óleos essenciais. Mas fica para um outro papo, né? Mas Vai era ser, essa tem a minha muita coisa para apresentação. falar, né? Eu também, eu Aham. sou uma falsa magra, viu? Eu fui fazer também, há uns meses atrás, aí, uma consulta na nutricionista, eu vi que eu tinha 36% do meu peso corporal de gordura, para você ter uma Aham. ideia. Então, e eu tenho utilizado os óleos essenciais, no caso, o peppermint, quando eu vou para academia, ele me dá, assim, um suporte, ele me dá uma força, ele me dá uma vitalidade, e esses meses eu já consegui transformar, tá certo? Essa gordura, né? Em massa magra. Então, assim, e é uma qualidade de vida totalmente diferente. A gente tem mais disposição, principalmente quando a idade já vai chegando, né? Então, a gente já tem aí todo esse lado, né, que ajuda a prejudicar ainda mais, né? Então, vale a pena, né, doutor Renan? A gente passa um pouquinho ali, vale a pena a gente cuidar da saúde, porque a gente vai ganhar lá atrás, né? Vai ganhar muitos anos de vida ainda lá pela frente, né? Com certeza, com Depender certeza. desse nosso lado aí, né? Com certeza. Olha, eu quero afirmar para todos aqui, a utilização correta dos óleos essenciais, em raríssimas exceções, vai ser o suficiente para você não se preocupar em ter disciplina com a dieta, mas só em ter disciplina de lembrar de utilizar o óleo essencial no momento certo, na hora certa, que a adesão à dieta ela vai ser facilitada. E eu queria convidar a todos a voltar a acreditar na sua autoestima, seja quem for que a tenha perdido, né? Usa o Pode entrar em patchouli. contato. O patchouli é bom, ele ajuda na autoestima, É isso aí. Então né? é isso aí. Tem várias formas de, né, de abordar. A gente só precisa ver qual o problema no qual a pessoa está patinando. E então vai ter a recomendação de óleo essencial para apoiar a dieta, né? Por favor, ninguém sai daqui achando que vai pingar gengibre e a mágica vai acontecer. Não, não. Mas vai acontecer a mágica de aderir à dieta. Isso aí, o Mas era relógio isso vai da minha virar o parte. contrário, né? Ele vai virar agora o contrário, né? Não vai andar mais para o lado ruim, vai voltar para o lado bom. A Ione está dizendo aqui que está adorando esse tipo de live, ela está dizendo que é para a gente fazer mais, né? E a Graziele disse que está com muito aprendizado hoje. Muito bom. Pô, show de bola. Muito obrigado aí. Valeu. Quanto ficar gravado, eu não sei. Vai, Mas, vai. Tá gravando, né, Lu? A Lu colocou. Eu botei aqui para gravar, então depois eu vou pegar e vou passar para vocês aí a gravação, ok? Será que o tá pessoal tem certo. alguma pergunta? Eu acredito que. Vamos lá, pessoal. Se quiserem fazer a pergunta, é agora. Ô, doutor Renan, Beleza. me diga uma coisa. No caso, tá, a gente está falando de perda de peso, mas eu gostaria de sugerir uma live que possa falar dos distúrbios alimentares. Ótimo. Entre eles, porque eu sinto que eu tenho um distúrbio, porque às vezes eu simplesmente não tenho fome. Hoje, por exemplo, eu só jantei. Então, Uhum. com frequência, eu pulo refeições. Às vezes eu como uma refeição no dia. E eu estou entendendo, isso que eu uso muito óleo, então eu estou entendendo que tem, né, seria um tipo de distúrbio. Mas eu vejo pessoas também com essas dificuldades, assim, né? Bulimia, enfim. Acho que seria interessante, fica aí minha solicitação, quem sabe numa outra hora a gente possa abordar esse assunto, porque muitas pessoas Uhum. sofrem com isso, né? Uhum. Claro, a gente pode sim. Posso até ir atrás de algum psiquiatra que utilize óleos essenciais para a gente conseguir fazer essa live, né? Nós temos a tangerina. A tangerina, ela ajuda muito para pessoas que não têm fome.
Então, é muito utilizado para também ajudar as crianças, né, que têm dificuldade. Eu utilizo a tangerina, porque eu sou uma pessoa Ela é uma das que eu uso. Eu tomo muito água saborizada com tangerina, porque eu amo tangerina. Mas ainda tem. Então, mas, tem muito, enfim, me lembrei muito disso. estresse emocional. Mas a gente pode trazer, né, doutora Ana? Com certeza, Acho que é vamos trazer. A gente interessante. vai entrar na pauta. Vai entrar. Valeu. Aham. Muito obrigada. Estava Então ótima, ótima live de hoje. Obrigada. Muito obrigado, gente. Boa noite. Eu vou me Boa noite. despedindo para agora entrar em cena como pai. Então tá, boa noite para Tá vocês. certo. Boa noite, doutor Renan. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço, boa noite, Rosemary. Até mais. Tchau.